Olá, queridos amigos do canal Médico, bem-vindos. Mais uma entrevista importante que eu estou trazendo aqui, talvez uma das mais importantes para mim, uma entrevista especial, muito especial, porque essa pessoa fez parte da minha vida, fez parte de toda a minha trajetória nessa missão que eu trago comigo, que é fazer o canal Médico. Ele me deu a mão. Ele sempre esteve perto de mim, me deu muitas dicas de tudo, de vida, e essa pessoa, ela é especial não só para mim, ela é especial para o mundo. Tanto é que ela recebe de um grande professor, de um grande médico brasileiro, professor Silvano Raia, que é um pioneiro no transplante hepático, o prefácio do seu livro, que ele sobre a vida, né? No caso, uma biografia da vida do professor Jorge Alberto Costa e Silva. O professor Jorge Alberto Costa e Silva, falei devagar o nome dele para todos gravarem. Ele foi um dos... Ele é, né? Não foi, não. Ele é um dos grandes pensadores que interpretam a evolução da mente dos seres humanos. Ele é conhecido, né, internacionalmente. Tem uma vida fascinante, viajou por mais de 142 países, dos 193 países atualmente existentes, membro de várias entidades internacionais e nacionais, recebeu congratulações, tanto do Brasil, Estados Unidos, Portugal e França, inclusive títulos de honra, né, nesses países, e o pioneirismo do professor estimulou a realizar um dos primeiros estudos controlados duplo cego em psiquiatria e usar o carbono lítio no tratamento de transtorno bipolar. Ao comentar conceitos e interpretações, ele nos oferece uma oportunidade de entender o que é ser normal, o que é ser doente e o que é ser anormal, aperfeiçoando sempre a visão sobre nós mesmos e do mundo que nos cerca. Demonstra que o cérebro é o único órgão do corpo humano que ainda está em desenvolvimento e está evoluindo para um novo formato do Homo sapiens. A sequência de suas atividades em psiquiatria, ele vai passando de uma psiquiatria psicológica para uma psiquiatria biológica e de uma psiquiatria biológica para uma psiquiatria quântica e depois para uma psiquiatria holística integrada, em qual todos os fenômenos convergem, né, para um só, que é esse fenômeno determinante do ser humano. Ele tenta explicar a origem do universo, sob vários aspectos, pela visão de vários físicos, e ele acredita que o nosso cérebro, que dentro do nosso cérebro é que ele se expressa pela mente, daí ser conhecido como o astrônomo da mente. Ele é conhecido como duas coisas, astrônomo da mente, mas eu também colocarei aqui no programa como médico do mundo, porque é um homem que conviveu com mais de 143 países e recebeu o que vocês vão saber, acho que todos os títulos que um professor pode ter, ele tem, e eu quero que ele vá me explicando cada um desses, né? E sugere que o uso contínuo da mente, isso é muito importante, gente, o uso contínuo da mente, isso eu posso ser a prova disso, pode alterar positivamente o funcionamento do cérebro, desenvolvendo e aprimorando o nosso ego individual. Somos, ele fala sempre, o que pensamos e fazemos o que pensamos. Ou seja, o homem é capaz de alcançar, né, professor, coisas inimagináveis. Tudo é possível, né? E conclui que, desde sempre, toda atividade humana
foi regida e orientada por amor, isso que ele tem, por isso ele vive viajando, distribuindo esse amor, sentimento que emerge da nossa consciência e nos caracteriza. Em síntese, esse livro permite conhecer um homem excepcional. Lembrando que o professor Costa Silva foi mestre dos mestres do que tudo que está formado aí hoje. Inaugurou faculdades e todo um trabalho que ele tem na Organização Mundial da Saúde e em todas as entidades. Ele linkou a psiquiatria a todas as outras especialidades. Ele não só trabalhava dentro da psiquiatria, porque ele linkou a psiquiatria através da oncologia, da cardiologia, da neurologia, da cirurgia, da gastro, da pneumo. Ele mexeu com abuso de substâncias, droga, álcool, tabaco. Ele participou, viu de perto nesses 30, quase 40 anos de ações na OMS e na ONU, guerras, situações culturais, alterações de trânsito, se preocupou de estar em vários países, sendo convidado de honra de vários presidentes. Enfim, ele é único. Eu considero o doutor e eu estou dando um bem-vindo, muito bem-vindo para ele, porque falar de você é extenso demais, professor. Então, bem-vindo ao Canal Médico. Muito obrigado, Vera. Obrigado aí à sua equipe que preparou esse estúdio aqui para a nossa conversa de hoje. Já nos conhecemos de outros carnavais bem antigos, né? Uhum. Mas é bom ter amigos para falar essas coisas da gente, que eu acabo acreditando que eu sou isso tudo mesmo. Acredita que o senhor é tudo isso, mas o senhor é. Senão, eu acho que eu sou um personagem, um livro de ficção. Mas a ficção retrata a realidade. Então vamos ver o que é ficção, é real aí no mundo real, ou o que é como ela vê o mundo real, como eu vejo. Então, estou aqui para esse diálogo com você, com as pessoas que assistirão esse documentário, chamemos assim. É um documentário, nós vamos fazer para pequenininho aqui, mas conversar. É um documentário. O que me chama muita atenção é que eu sempre pergunto, uma das primeiras perguntas que eu faço, eu já separei o que o Silvano Raia falou sobre você, porque o prefácio do livro que eu tive, porque eu passei aqui o professor Silvano Raia, muito querido também do Canal Médico. Agora eu venho com a história que eu sempre pergunto. Adoraríamos saber um pouco da sua infância, família, adolescência e, claro, o que lhe motivou a seguir na área médica. No seu livro tem alguma coisa, mas eu poderia estar falando, mas eu acho que o senhor falar dessa sua veia, que o senhor vem trazendo da sua família, é muito importante. Falar do seu pai, falar da sua mãe, do seu avô, do seu tio-avô, que eles foram eméritos também em cada coisa que eles desenvolveram e que o senhor herda, né? Então vamos lá, vamos falar deles? Vamos. Em primeiro lugar, o livro que conta um pedaço da minha biografia, que é o primeiro de 3, não foi escrito por mim. A autora está ali, Fernanda Melo Gentil, que é uma jornalista, escritora, biógrafa, e escreveu num momento muito difícil, durante a pandemia, porque ela tinha que recolher informações, pesquisa, entrevistar pessoas, né? Mas ela fez um trabalho brilhante, saiu esse primeiro livro, que foi muito difícil, então essa é a primeira correção. Está saindo um outro volume, agora são as minhas memórias, esse escrito por mim. Como é que eu vivenciei tanta história assim, o que eu aprendi disso, para deixar como um legado aí para as outras gerações, né? Porque quando a gente é jovem, a gente pensa que o mundo nasceu conosco, né? Mas não é, o mundo já existe há alguns milhões de anos, e o universo há alguns bilhões, e nós somos a consequência de um grande processo evolutivo, cósmico, porém também
na nossa casa aqui, o planeta Terra, na sociedade humana, na cultura humana, quer dizer, é todo um processo evolutivo, mas que se dá como um todo, né, no universo, né? Não é coisa só local, não. Nós somos um fruto de um todo. Mas, e como isso também, nós nascemos um dia, né? Nós, como seres materiais, estamos dentro do tempo e do espaço. Então, nós nascemos um dia, evoluímos, crescemos, uns mais, outros menos, vivemos uns mais, outros menos, e um dia também perecemos, desaparecemos, né? Isso é típico de tudo que está dentro do tempo e do espaço, entre tudo nós, entre tudo nosso planeta, nosso Sol, tudo que é material dentro do universo. Porém, o universo é um fenômeno que sempre me fascinou. Ele é muito mais complexo do que nós pensamos. E o universo visível, aquele que a ciência vê, aquele que a ciência demonstra, aquele que o telescópio James Webb registra todos os dias, esse universo que também tem um tempo, mas esse universo que nós vemos, que a física vê, que as ciências veem, representa somente 6% do universo conhecível. 94% é matéria e energia desconhecida, que até hoje não sabemos o que é, apenas sabemos dela pela o que ela faz nesse pequeno universo, pedaço do universo conhecido. E aí também nasci um dia, né? Nasci um dia, eu sou um baby boomer, que eu nasci durante a guerra, a segunda, última guerra, e é uma geração que está hoje em extinção, porque é a geração dos anos 40, né? Eu nasci em 42, mas 42 foi um ano muito simbólico para o mundo por várias razões, mas principalmente, entre elas, do ponto de vista científico, ela foi o ano que a cisão do átomo atômico, feito por Fermi, nos Estados Unidos, o grande cientista, ele rompeu o átomo e viu o potencial energético que tem dentro de uma substância que nós não enxergamos, não vemos, não sentimos, apenas percebemos que ela existe porque nós somos formados dela também, né? Que é a menor partícula material que pode existir, que é o átomo. Dentro do átomo há um potencial energético gigantesco e que, liberada essa energia, ela pode fazer muita coisa, mas como tudo que é humano, às vezes vem para o bem, segundo o nosso entendimento, e às vezes vem para o mal, né? E com isso nasceu a era atômica. Mas a era atômica não é a era da bomba atômica. A bomba atômica é um dos elementos dessa liberação de energia. Mas a era atômica é fascinante, os caminhos da ciência que ela abriu, né? Para o bem, para a ciência, para a evolução e compreensão do nosso universo. Então, nasci num ano especial, um ano que foi muito importante para a Segunda Guerra. A Segunda Guerra, tudo que nós vemos hoje na geopolítica do mundo, foi plantada ali entre 39 e 46. Quer dizer, todo o mundo geopolítico de hoje está ali a origem. Se quisermos entender melhor, temos que ver hoje os documentários que existem e os livros que existem sobre essa época. Nasci nesse momento. Me lembro do dia que criança foi comemorado na minha casa, dos meus pais, meu pai que era médico, o fim da Segunda Guerra. Houve uma festa que eu me lembrava, mas um dia eu perguntei ao meu pai o que foi aquilo, que eu me lembro sempre daquilo. Era uma festa para comemorar o fim da Segunda Guerra. Bom, então eu nasci nessa época. Meu pai, médico, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui, a antiga Universidade do Brasil, que foi para a cidade de Vassouras ajudar a abrir um hospital, que é o Frase Teixeira Leite, que virou depois a sede da Faculdade de Medicina que tem lá. Mas eu vivi lá poucos anos, mas nasci nessa cidadezinha, que era a cidadezinha imperial, de várias fazendas dos nobres da época, né? Bom, então, a minha mãe, dona de casa, uma excelente mãe, só tenho uma irmã que nasceu 2 anos depois, e fui de uma família muito especial. Meu pai, eu digo sempre,
uma vez eu fiz um discurso sobre ele, aqui no Rio de Janeiro, no hospital que eu trabalhava, dizendo que a única coisa que eu acho que ele não fez muito bem fui eu, porque eu não consegui me fazer melhor que ele. E é verdade, eu repito isso até hoje, eu nunca consegui ser igual ao meu pai, mas ele é o modelo que me orienta principalmente nos meus princípios de vida, éticos, morais, existenciais, profissionais, familiares, afetivos. Então, e isso realmente ele era um exemplo de pessoa. Nunca vi ele falar mal de ninguém, nunca vi ele querer mal a ninguém, pelo contrário, era um homem dedicado a melhorar o mundo, né? E minha mãe, a pragmática da família, que meu pai era um sonhador, como todo homem que quer mudar o mundo, sonha muito, né? Ele vê aquele mundo perfeito que ele quer realizar. Então vem de uma família nuclear, pai, mãe, irmã, com 2 anos a menos, e com muito amor. Eu acho que se eu conseguir chegar onde eu cheguei aqui hoje, né, depois de mais de 80 anos, com um bom equilíbrio emocional, com uma capacidade de atuar muito grande no mundo, e continuo muito ativo, não tenho um minuto que eu não esteja ativo, né, sempre querendo fazer o melhor, devo muito a esse ambiente familiar da infância. É fundamental para cada um de nós. O ambiente familiar da infância é fundamental. Até o meu sistema imunológico, eu fui alimentado no seio de leite materno até 1 ano e meio, o que dizem que isso é muito bom para a imunidade, né? Mesmo quando chega a imunossenescência, onde é a fase que eu estou, o que foi lá atrás está refletindo hoje, né? Bom, então, isso foi a base dessa família nuclear, muito tranquila. Depois vim estudar em colégio interno, aqui no Rio de Janeiro, Colégio Marista, São José, na Tijuca, lá no Alto da Tijuca, que foi uma experiência ótima, foi eu ter saído de casa com 11 anos de idade, aonde depois eu adquiri as asas para voar pelo mundo, né? E na história da minha família, eu tive muitos exemplos. A minha avó materna, mãe da minha mãe, de origem espanhola, os meus avós de origem portuguesa, a minha avó era espanhola, descendente dos Benaventes. Os Benaventes são uma família ilustre espanhola que deu 2 personalidades muito importantes para a Espanha, tanto é que são considerados patrimônio histórico da Espanha. Dom Jacinto Benavente, o maior escritor, dos maiores escritores espanhóis, Prêmio Nobel de Literatura em 1922, e o pai dele, Jacinto Benavente, médico, o homem que descobriu que criança era diferente de adulto e cria a medicina da infância, mostrando que a criança não era um adulto pequeno, como ela era considerada até então, mas biologicamente, psicologicamente, tudo era diferente na criança do adulto, pelos hormônios, pelo metabolismo e tudo. Foi ele que descobriu isso tudo, criou, chamado Medicina da Infância, que virou depois pediatria, e ele depois entrou para a Real Academia Espanhola de Medicina e foi um dos seus presidentes lá na Espanha. Então eu tenho uma família assim, de escritor, médico. Meu avô materno era cenógrafo de teatro e pintor de pintar quadros, né? Então, era artista. Eu venho de uma família de intelectuais, de artistas, de pessoas muito interessantes. O que eu tentei ser escritor, eu tentei ser músico, que minha avó paterna era música, ela era professora da Escola Nacional de Música aqui no Rio de Janeiro. Eu cresci ouvindo piano, ouvindo música clássica. Ela tocava piano, violão, baixo, tocava tudo. Meu pai também tinha uma voz linda, cantava, chegou a ser cantor da Rádio Nacional na época. E minha mãe fez ele acabar com a carreira de cantor, porque ela disse que ela não casou, não ia casar com um boêmio, mas ia casar com um médico. Aí ele resolveu escolher. Eles se conheceram com 10 anos de idade e viveram juntos até 100 anos, todos dois. 90 anos juntos, né? Que é um livro do recorde. Não conheço ninguém que viveu 90 anos juntos, né? Bom, então, isso também
é uma coisa importante na história, na minha história, da minha irmã, né? Nossa, porque nós somos o que nós fomos e nós somos o que nós seremos também. O nosso futuro já está incorporado em nós, como o meu livro de cabeceira de Santo Agostinho, As Confissões de Santo Agostinho, ele dizia: o tempo é um só, é o presente do passado, é o presente do presente, é o presente do futuro. O tempo é um só, é o presente. E que junta lá atrás o agora e o amanhã. Então nós já somos frutos do amanhã também. Esse mundo que já conseguimos descortinar hoje, totalmente diferente. A minha geração, acho que viveu 8 mudanças tecnológicas na minha vida, que nunca aconteceu antes. Você nascia com uma verdade, uma ciência, e vivia e morria com ela ainda um pouquinho melhorada. Hoje, tudo que eu uso hoje já está ultrapassado. Meu iPhone 16 já tem o 17, 18, 19, 20 na prateleira para entrar no mercado. Mas eu tenho que recuperar o dinheiro investido nesse 16 para o fabricante e o criador disso, né? Então nós estamos sempre vivendo no passado hoje em dia, né? Porém, o passado que já é o prenúncio do futuro. E aí, aquilo que dizíamos aqui na nossa conversa original, eu tenho um cérebro híbrido. Ele nasceu no mundo analógico, cresceu no mundo analógico e hoje vive no mundo digital. E é muito interessante, eu estou terminando o meu 83º ano para entrar no 84º ano da minha vida, né? E eu mesmo não sei como é que eu consegui me adaptar, porém eu tenho netos de 5 anos, inclusive, que tudo que eu tenho dúvida do mundo digital, eles resolvem para mim com 5 anos, que já nasceram linkados nesse mundo, né? O meu não, tem que aprender, o deles não precisa, porque eles já são assim. Mas é um mundo fascinante que se anuncia, e nós temos que nos preparar para ele, certo? Nós temos que preparar para ele, é fundamental que isso ocorra, porque senão não conseguimos nos adequar. Porém, é muito complexo. É o que os cientistas, principalmente Raymond Kurzweil, um grande cientista, chama singularidade. A singularidade é quando nós chegamos num mundo onde é o momento de passar para um outro mundo dentro desse mundo, né? Então, nós vivemos um mundo digital, nós falamos de computador quântico, ele vai estar, certamente, tudo indica que sim, né? É complexo, mas no mundo, atuando dentro de poucos anos, isso vai ser uma mudança fantástica e vai possibilitar, inclusive, uma coisa que é fascinante, é difícil de falar, a chamada BrainNet, a net dos cérebros. Nossos cérebros estão todos unidos aqui, todos nós, e estão unidos aos cérebros de todo mundo, no mundo. E mais a sociedade evolui, mais nós brincamos. Nós pensamos que não, mas somos. Eu dou até um exemplo comum, quando eu esqueço o nome, eu falo: Vera, como é que é o nome daquela pessoa? Você vai esquecer também. E se tiver alguém ouvindo, sabe quem vai lembrar? O que não ouviu, que eu chamo fulano, você se lembra, aquele sabe, aquele ainda não foi inibido. Os nossos cérebros são linkados e nós não sabemos. Porém, o nosso cérebro vai ser ampliado nesse mundo novo para uma rede em que nós vamos nos conectar à inteligência artificial, que eu chamo de inteligência ampliada, porque no fundo dela não é artificial nada, ela é tão natural quanto a minha, mas numa máquina, num substrato de sílico, e a nossa num substrato de carbono, que é o átomo mais fantástico do mundo, porque graças a ele a vida foi possível, nós fomos possível, a nossa mente pôde se expressar através de um cérebro maravilhoso que possibilita a imersão. Ele não cria a mente, porque a mente é anterior a ele. O universo, segundo muitos físicos, é uma grande mente, é uma grande consciência. E nós fazemos parte dessa grande consciência que se expressa através do nosso cérebro. Eu me lembro de um livrinho do Gerald Elderman, que eu tive o prazer de conhecer, dialogar muitas vezes, um dos maiores gênios desse século, que foi prêmio Nobel de Medicina,
na área de imunologia. E, no entanto, ele virou neurocientista, porque ele descobriu que a imunologia está no cérebro. As citocinas, tudo isso é o cérebro que comanda tudo. Na realidade, ele dizia, nós temos pulmão, nós temos coração, nós temos intestino, braços, ombros e todo o organismo humano, porém nós somos nosso cérebro. O resto existe para fazer o nosso cérebro funcionar, levando para ele as coisas necessárias do mundo material para ele existir, entre elas o oxigênio, né, fundamental, através da respiração, e a glicose, a energia pelos alimentos que ingerimos. Isso tudo é para fazer o cérebro funcionar e possibilitar cada vez mais emergir melhor essa substância etérea que não é material, que está fora do tempo e do espaço, e por estar fora do tempo e do espaço nunca nasceu e nunca vai morrer. Vai estar sempre aí, porque ela pertence a um mundo quântico, a um mundo desse universo invisível que nos cerca, mas que sempre existiu. Então isso é fascinante. O nosso grande desafio hoje é procurar entender aonde é o limite disso tudo e como é que isso vai interagir. Então, quando eu falo da inteligência artificial, eu falo da inteligência aumentada. Por quê? A luneta não é um olho artificial, é um instrumento que aumenta o alcance do meu olho. Essa inteligência artificial não é nossa inimiga. Ela foi criada por nós, entre aspas, criado, quer dizer, ela foi realizada, ela emergiu desse cérebro humano para ampliar a nossa consciência. Então, a nossa inteligência, o nosso saber do universo, então, ela parte de uma inteligência ampliada, mas nós precisamos linkar ela, porque no outro eu coloco meu olho para ver mais longe, ou meu microscópio, né? E como é que vai ser isso? Nós seremos linkados aos computadores quânticos, à inteligência artificial, que vai fazer da nossa inteligência uma inteligência ampliada e que vai se liberar da prisão que ela tem, limitada, de alguns, máximo 100 e poucos anos, dentro do corpo humano, que é perecível, se transformando naquilo que ela é, na verdade, algo para sempre, não é? Que foi sempre, porém mais evoluído. Então, Gerodeldo me dizia, se Deus criou o cérebro do homem para emergir essa consciência, foi para que ele pudesse observar a beleza da sua obra e ajudá-lo a terminar. Então, o nosso papel no mundo, aqui, quando você começa a ter consciência disso, por isso é que eu estudo tanto a astronomia, eu vou contar daqui a pouco por que eu me intitulo Astrônomo da Mente, porque eu sempre quis saber o que era o universo. Quando eu perguntei ao meu pai onde era o fim do universo, ele disse que o universo não tinha fim. O céu, eu falei, né? Eu tinha 7 anos de idade, foi a minha primeira angústia existencial. Então, fiquei fascinado por aquilo. Eu queria ser astrônomo, mas naquela época, nos anos 40, meu pai dizia, o máximo que posso lhe dar, brincava ainda comigo, é uma luneta para você ver São Jorge lá na Lua. Não quero ver São Jorge, eu vejo aqui você, né? Porque era Jorge também, meu pai. Então, eu quero ver o fim. E eu procurei esse fim para entender quem eu sou. Até que eu descobri que, na realidade, o que eu sou é um reflexo e uma parcela desse fantástico universo que vivemos, né? Que tem regido por leis físicas e não físicas ou quânticas, uma nova ciência que pode surgir ou não, uma nova forma de conhecimento, né, da realidade. E isso tudo faz, essa imersão dessa consciência me faz me identificar com o universo. Aí eu descobri que eu, para conhecer o universo, eu tenho que olhar para dentro de mim, porque é dentro de mim que ele existe. Quando eu vejo a Lua redonda, o Sol redondo, brilhando, quem cria isso tudo é o universo, porque tudo são partículas elementares, são prótons, nêutrons, elétrons, quarks, moléculas e tal. Mas o cérebro dá forma a isso tudo, dá movimento, dá energia, tudo vem do nosso cérebro. É uma máquina extraordinária criada por a outra máquina mais extraordinária ainda para ajudá-lo a interagir e fazer
universo evoluir e nós evoluirmos também como seres humanos, materiais, como seres sociais, como seres individuais, na ilusão que nós somos indivíduos, mas nós somos coletivos. Por isso que tudo que lhe afeta, me afeta, tudo que afeta a eles me afeta também. Eu sou fruto de tudo que me cerca, e tudo que me cerca, eu sou fruto daquilo também para ajudá-lo a evoluir. Mesmo que eu não saiba, nós estamos aqui para fazer direitinho o nosso papel no mundo, para ajudá-lo a evoluir da melhor maneira possível e se aperfeiçoar. Como Teilhard de Chardin dizia, ainda bem que a perfeição não existe, pois assim a vida se torna um eterno caminhar no sentido dela. Cada dia eu posso ser melhor do que ontem. Então esse é o nosso papel. Cada dia aqui agradecemos, temos mais um dia incorporados na nossa matéria para fazer melhorar o mundo, né? E admirarmos a beleza do mundo. Ele é muito bonito, todo ele. Às vezes com aspectos feios, com aspectos desagradáveis, violência, destruições, guerras, mas se você observar no fundo, o mundo continua a evoluir apesar de todas as destruições, de todas as coisas maléficas. Então elas fazem parte. E aí Deus e o diabo na Terra do Sol, certo? Eles existem, mas convivem. Como? Não sabemos. Mas o que nós sabemos é que o mundo, apesar de tudo, ele evolui. Mesmo que a gente queira atrapalhar, ele usa o nosso atrapalhar para fazer o universo evoluir, não é? Então nós temos que ver sempre o lado positivo desta evolução, para podermos nos melhorar, ajudar a melhorar o universo material que me cerca. Isso significa, em primeiro lugar, todos os seres que me cercam, de onde eu vim, para onde eu vou, todos os seres nesse planeta, eu tenho que ajudar isso a ser melhor. Tem muitas imperfeições, como o universo também. Os planetas se chocam, explodem, as estrelas engolem uma a outra, o buraco negro engole tudo que está ao redor. Porém, estamos evoluindo para onde não sabemos, mas vamos fazer o que nós podemos fazer. Não dá para eu saber tudo, mas aquilo que eu já sei, o pouquinho que eu já sei, já dá um sentido à nossa vida, não é? E aí as religiões surgem para dar um formato espiritual, porque, na realidade, a nossa mente, em francês, por exemplo, é l'esprit, o espírito, em inglês é mind, tá? É sempre algo não material. Nós temos uma dimensão não material. A religião pode dar formato a ele, sentido a ele para as populações, para as pessoas, né? E outros fazem da ciência uma religião, outros fazem do dever de ser melhor, da defesa da justiça, a sua razão de viver para melhorar o mundo. Em suma, cada um tem um pedacinho para fazer. Todo mundo é importante. Ninguém é mais importante que o outro, né? Todos nós somos importantes. O importante para nós é sabermos qual é o nosso papel nesse nível da importância que essa grande entidade cósmica, chamamos de Deus, ou de universo, consciência, o que for, programou para nós. É uma programação maravilhosa. Não há outra palavra para dizer, mas ao amanhecer, você tem que olhar para essa maravilha que está mais nítida, está com sol, está com chuva, seja o que for, mas é tudo maravilhoso você ter chegado aqui, né? E você poder ainda continuar, não sei quanto tempo, minutos, dias, meses ou anos, mas nesses momentos aproveitar essa dádiva de aqui estar, como um ser humano individualizado, o Jorge Alberto, você, Vera, os outros, cada um, os nomes que os antepassados deram, para juntos podermos melhorar o mundo. Mas nós somos falíveis, a matéria é frágil, essa que é a verdade, ela é perecível, então falhamos, mas não vamos ser tão rigorosos assim de achar que isso destrói o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida é evoluir, é progredir, é melhorar, mesmo que as coisas ruins aconteçam. E aí a gente aprende a dar ruim para não deixar ela repetir.
não é? Então, o que nós temos que fazer é isso. Não é criticá-la, é não estimulá-la. E estimular o que é o bem, o que é positivo. Então, dentro desse contexto, que eu me considero um astrônomo da mente, eu, de psiquiatra, que eu não sabia que ia ser psiquiatra, um dia me encantei pela psiquiatria, pela mente humana, já tudo desenhado, imagino eu. Mas me encantei por isso, entrei de fundo, e ela evoluiu muito nesses meus mais de 60 anos de prática psiquiátrica. Eu, de psiquiatra, eu virei médico, porque eu sou apaixonado por medicina interna, pelas como o corpo humano funciona hoje, com a genética, mostrando a epigenética, como tudo evolui, como tudo, dentro de uma célula de ADN, está a memória de toda a história do universo dentro de cada ADN, que isso é a coisa mais maravilhosa. Já pensou, nós carregamos dentro de nós uma biblioteca biológica sobre a história do universo que faz a reprodução, e dentro dessa reprodução, e por isso que eu digo, ela vai melhorando o ser humano, mas o coração já evoluiu o que tinha que evoluir e tal, mas o cérebro não, o cérebro continua evoluindo, porque ele precisa fazer a imersão dessa consciência, dessa espiritualidade, seja o nome que se dê, o nome é secundário, porque somos nós que damos, mas nós estamos diante de algo muito grande e que nós temos que adequar nossa matéria a eles, a essa coisa grande, e não ao contrário, né? Porque o que é gigante, que está no espaço inteiro, é muito maior do que o espaço que nós ocupamos. Nós temos que ter consciência disso, que mais que nós somos um pedaço deles, digamos assim. Isso é fascinante, né? É como você ser um pedaço da obra de quem fez isso tudo, chamamos de consciência, de cosmos, ou de Deus, seja o que for. Mas é fantástico. Fantástico estar aqui, nós estamos aqui conscientes, né? Autoconscientes da nossa existência, que nem todas as coisas que existem, esse microfone, ele não deve ter, de repente ele tem, eu não sei, né? Uma outra autoconsciência, mas os animais, as plantas, tudo que povoa esse universo, né? As estrelas, tudo deve ter alguma forma de consciência. Dentro do corpo, nós vemos isso hoje, como tudo que está dentro do nosso corpo sabe tudo o que tem que fazer. Quem é que ensinou isso, meu Deus? Eles são inteligentes, eles escolhem a hora de coagular o sangue para fechar uma artéria que rompeu num acidente, a hora de um traumatismo se recuperar, a hora de uma doença, o organismo reagir para a saúde vencer. É tão fascinante essa inteligência, né? Mas é uma forma de inteligência, ela é autoconsciente, não sei. Eu posso saber da minha, eu posso saber da sua, mas não sabemos dos outros. Mas que é fascinante. Então, esse mundo que surge, mundo digital, que nós trazemos dentro do bolso cada vez mais, esse pequenino aparelho chamado celular, é mais fascinante. Ele toma conta da minha vida, ele informa onde eu estou, ele informa o que eu penso. E quando eu chego perto de uma loja, a loja já sabe, o algoritmo da loja, quem está chegando perto. Por isso que eles pedem sempre a identificação quando a gente preenche qualquer coisa que você pediu. Isso tudo, em muitas empresas, é catalogado e vai para uma nuvem. E é vendido mesmo as informações sobre... Eles sabem o que nós gostamos. Eles sabem o que nós vamos comprar na loja. O algoritmo, ele trabalha na velocidade maior que a da luz, se é possível, no universo, mas pelo menos da luz, as nossas informações todas, tudo é processado. E o grande órgão do corpo humano que processa isso para criar o computador chama-se cérebro humano, a mente humana. Na realidade, nós pegamos tudo do universo pelo tato, pelo cheiro, pelo olfato, pelos olhos, pelo ouvido, e o nosso cérebro é uma grande máquina de processar isso. E aí, se processa errado, dá resultados errados. Então, por isso, o desenvolvimento psicomotor, intelectual é importantíssimo, porque sem isso funcionar bem, o nosso cérebro não vai processar bem as informações que ele recebe, assim como a máquina tem que processar. A máquina, nós já fizemos mais protegidas disso do que essa máquina. Porém, essa máquina aqui biológica,
tem um potencial muito maior do que a outra. Tanto é que ele criou a outra, não é? Então, se ele criou a outra, ele tem um potencial maior, mas a outra vai fazer melhor do que eu, o que é ótimo. Eu estou aqui para melhorar por mim mesmo através dos instrumentos que eu crio. A medicina é um fantástico instrumento de fazer as pessoas sofrerem menos, viverem mais, viverem melhor, né? É um grande instrumento. E tá aí, se eu pudesse resumir o que eu aprendi em cento e tantos países, nas posições que eu ocupei. Como eu disse, eu saí de psiquiatra, virei médico. De médico, eu virei profissional de saúde pública, quando eu dirigi a OMS muitos anos, sou até hoje. A minha leitura do mundo é uma leitura de saúde pública na área da medicina. Daí virei filósofo, sou membro da Academia de Filosofia. O que é filosofia? Eu procurar explicar as coisas não pelas leis da física, mas pela minha compreensão de todas as leis do universo, né? Isso é fascinante, é aquilo que nós chamamos a metafísica, está além da física. Eu escrevi um livrinho sobre a metafísica da doença, o que está além da doença, certo? Então, nós temos que aprender a pensar. É o que eu digo, vamos melhorar a maneira de pensar. Eu me preocupo muito, está todo mundo discutindo esse mundo digital, e que os fake news espalham, as pessoas estão cada vez lendo menos, porque você vê a comunicação no aparelhinho é toda abreviada, daqui a pouco é uma outra língua que estão criando, né? Porém, estão limitando muito essa capacidade criativa e criadora da mente humana. Porém, com a extensão da mente, vai haver o feedback, ela vai nos melhorar também. Na hora que nós nos linkarmos um ao outro, eu e a minha dimensão, digamos assim, exterior, nós vamos criar, eu vou estar ligado a uma mente muito maior dentro do universo e mais duradoura, porque ela vai ser a partir de uma máquina que pode se recompor, mantendo a consciência dela. Você está indo através do material que é menos perecível, é perecível também, mas menos que o carbono. Mas o carbono, eu falei dele, é fascinante. Por ser um átomo de que se ligar facilmente a todos os outros, ele possibilitou a criação do universo e da matéria orgânica que somos nós. Isso é fascinante, graças ao carbono, que foi um dos primeiros átomos, né? Depois da criação do universo, nós tivemos aí o hidrogênio, o hélio, o carbono. Foi logo desde o início, um dos primeiros átomos. E hoje, aquilo que os físicos e astrofísicos falam, nós somos poeiras de estrelas, porque todo o átomo que está dentro da gente foi feito em uma explosão do Big Bang. Vamos chamar de explosão, a gente não sabe como é que foi, um começo, mas toda explosão de uma estrela joga átomo pelo universo todo e eles vêm constituir o corpo humano. Nós somos poeira de estrelas, estamos ligados aos astros, estamos ligados ao universo. Agora temos que aplicar isso tudo para continuar isso a melhorar. E qual é o nosso papel? Melhorar o mundo que vivemos, cuidando do nosso ecossistema, que é a nossa casa. Se nós poluirmos nossa casa, nós vamos destruir a nossa condição de sobrevivência. A água é para o peixe, mas não é somente uma fonte de alimentos para ele. A água é o peixe. Tira o peixe da água, ele morre. Porque a água é ele. Mas estão como dois seres diferentes, mas não um alimentando o outro, certo? E assim somos nós com a natureza. Nós nos alimentamos dessa casa, tudo. O ar que respiramos, o gás carbono que produzimos, o que nós nos alimentamos, a nossa glicose, os nossos elementos todos que precisamos para sobreviver. Então, isso tudo é fruto da nossa interação com a natureza. Então, cuidarmos da casa. Para isso, temos que cuidar com aqueles que legislam essa casa, os políticos, né? Temos que cuidar dos cientistas, que eles que descobrem a melhor maneira de continuarmos nesse mundo enquanto estamos aqui, com saúde, com equilíbrio biológico, equilíbrio psicológico, mental, né? Então, os cientistas são importantes, mas são importantes todas as pessoas, todas. Aquele que vem limpar a sala, aquele que vem trocar a lâmpada. Cada um tem uma missão, igual a formiga. Já viu formiga? E as formigas elas são divididas, mas no fundo é para a sobrevivência do formigueiro e da reprodução da rainha, certo? Então,
nós estamos aqui para isso, para ajudar o mundo a melhorar. E fazer o mundo melhorar, fazer isso que nós estamos fazendo. Porque tudo que eu sei eu tenho que compartilhar. Como dizia Sêneca, né? Sêneca dizia, se fosse dado a ele todo o conhecimento do mundo, sem a possibilidade de compartilhá-lo com os outros, ele não o aceitaria. O conhecimento não me pertence. Um dia ele veio para mim, não sei como, mas ele veio como um músico que sabe tocar música, que é Mozart, que acordava no meio da noite com uma sinfonia inteira, escrevia sem um erro na partitura, ele escrevia à noite. De onde veio aquilo? É claro que veio de uma inteligência maior dentro desse universo. Não foi dentro de mim que aquilo foi criado, aquilo de mim foi processado e foi expressado, né? Então, nós, na realidade, nós somos mensageiros de notícias, de alegrias, de dores, de prazeres, de desprazeres, seja do que for. Mas, na medida que a gente identifica algo que seja, digamos, negativo do nosso ponto de vista, ele não é negativo do ponto de vista da lei cósmica, mas cabe a nós adequá-los a isso, fazer com que aquilo que pode retardar um pouquinho, enquanto material, não no mundo espiritual ou da mente, nós corrigirmos e aperfeiçoá-lo. Aí, a nossa missão, daí eu ter dito, nasci uma criança, cresci, né? Virei um adolescente, um adulto, hoje sou um idoso, para não fazer um etarismo, pelo contrário, ser idoso é um privilégio. Eu digo sempre, a outra alternativa é pior, a não ser ter partido. Então, vamos agradecer a idade. Ela enferruja um pouquinho a gente, enferruja uns mais, outros menos. Tá? Então, pagamos um preço por essa coisa maravilhosa. Eu, quando presidia a Academia de Medicina aqui no Brasil, eu via todos os dias, eu tinha que comentar, aqueles grandes médicos brasileiros, eu tinha que comentar. Eu dizia, mas pode notar que nenhuma estatística existe acima de 75 anos. Aí, verdade, você pega toda a estatística médica, de pesquisa de medicamentos, de saúde, nos 75 anos, não existe mais. Por quê? Porque nós não deveríamos estar mais aqui. Nós somos teimosos e aí saímos, não há número suficiente para criar o algoritmo. O algoritmo é feito de informação. Se você não tem informação suficiente, e aí você está criando terceira idade, quarta idade, né? E hoje eu digo, eu já sou ageless, sem idade, você está entendendo? Porque não dá mais, porque está prorrogando. Mas nós não vamos chegar mais, pelo menos com a leitura de hoje, além de 130 anos, vai ser difícil. Mas 130 anos com saúde vai ser preciso, que é uma benção já. 130 anos com saúde. Eu acho que até vai cansar um pouco, eu não sei se eu aguentaria inquieto como eu sou, não sei. Porém, pode ser até que se prolongue, se eu ligar a outros equipamentos, materiais de mais durabilidade, vamos viver mais como mente, não como um corpo, mas vamos viver como uma mente, né? Como um espírito, seja lá o nome que der. Porém, a minha mensagem é essa aqui. Vamos ser corretos, vamos ser honestos, vamos ser éticos, vamos ser estudiosos, vamos ser curiosos, acima de tudo, igual uma criança. Querer saber cada dia mais, está entendendo? Para ajudar o mundo a melhorar. Aqueles que só faziam uma justiça, a repartição do bem-estar, justiça social, a repartição do bem-estar entre todos, e não apenas uma camada da população. Mas é assim no início é só uma camada, mas vamos lutar para que aquilo se espalhe, que mais gente tenha acesso àquilo, né? E aí tem todo um trabalho de fundo social, que é chamado justiça social, que qualquer um pode fazer, qualquer um. E quanto mais importante na hierarquia social, vamos dizer assim, porque nada é mais importante na hierarquia cósmica, mas na hierarquia social, uns têm uma caneta que possibilita fazer o bem ou fazer o mal. Vamos usar essa caneta, preparar pessoas, escolher pessoas que assinem coisas para o bem e não para o mal. Você tá entendendo? Então, eu acho que, rodando pelo mundo, eu acabei virando esse cidadão do mundo, que você falou, e médico do mundo, né?
E aprendi muita coisa, vi muita coisa linda, maravilhosa, tristes, horrorosas, você está entendendo? Mas no final do dia, o mundo estava caminhando para frente, apesar de tudo. E agradecia aquele dia. Não, exatamente. E vamos fazer tudo para que ele continue cada vez andar melhor e ter melhores condições de andar para frente. Eu tenho títulos e mais títulos de tudo que o senhor participa no mundo, de todas as entidades. Só presidente da Academia Nacional de Medicina foi 3 vezes, né? 2 vezes, presidente e conselheiros de vários países, além de conselheiro da MS. Hoje faz parte dos conselhos dos ex-diretores da OMS ainda para esses países, né? Então, são tantas coisas, a honra não só na França, mas também em Nova York, né? Quer dizer, criou vários projetos de psiquiatria no mundo inteiro. E se eu for passar aqui, são páginas e mais páginas só de louvores, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, eu acredito que nesses últimos 30, 40 anos, necessitou, vamos dizer assim, o senhor foi o grande mestre. Te conheço desde, pelo menos há 30 e poucos anos, sei que o senhor sempre participou de tudo, principalmente desse trabalho, soube desse trabalho que o senhor está fazendo agora nos países que têm essas doenças como a boba na África, que são as doenças que você quer erradicar, então, que eu sei que vai erradicar. Então, o senhor é uma enciclopédia viva, né? A experiência que o senhor tem. Teve uma fala aí do senhor que eu achei muito interessante. Eu ia até fazer umas perguntas. Quando o senhor fala assim, o cérebro é o desenvolvimento de todas as substâncias que saem do cérebro para organizar todo o organismo, eu pensei na esteroidogênese. Aí eu disse, lá que vem tudo, né? Vai saindo todas as grandes. Eu me lembrei das aulas, né? E depois, quando o senhor fala sobre... nós vamos deixar, não vamos precisar falar porque o cérebro comunica. Sim, porque até quando a gente pensa em termos de neurologia, para a gente conseguir articular uma palavra, a gente tem o centro da formação da palavra, o centro da emissão, né? Quer dizer, então, vamos dizer que nessa inteligência artificial, a palavra nem vai ser mais importante, porque pelo transporte de mente é o centro desses centros nervosos mais iniciais, né? Centro da formação, centro da emissão. No caso, no centro da formação da palavra, você já imagina que você vai passar para outra pessoa. Estou dizendo coisas doidas que eu também aprendi a ficar doido. Você tem um psiquiatra aqui para cuidar de você, né? Pois é. E coisas assim, outro dia eu estava com o médico que estava falando dessa medicina medômica, que está tudo dentro da célula. Você falou, é a medicina do futuro, entendeu? Essa coisa, o RNA, a epigenética, tudo vem trazendo toda essa mudança, né? Dessa medicina e que a gente vai ter que entrar por dentro disso, porque é o que vem por aí. Eu entendo. Gostaria de quer dizer, eu vou tentar acompanhar até eu ficar velhinha e ir embora disso, tentar ficar aqui. Eu sou resistente também, eu sou resistente. Mas aqui, resiliente a palavra. E resiliente. Agora, eu tenho aqui perguntas. Olha, eu fiquei na primeira pergunta. Dividiria conosco um episódio interessante ocorrido durante a sua vida, ou na faculdade, e algum desafio que você tenha passado na sua carreira? E qual um importante serviço que você poderia dizer que foi o seu crescimento profissional? Eu já sei que o mito foi seu pai. Eu sempre pergunto, quem foi a pessoa que te inspirou? Você já falou, foi seu pai. As instituições que você trabalhou, que você se formou, você falou. A UERJ e que morou em Vassouras.
Um episódio interessante ocorrido na faculdade de medicina, porque às vezes você já na faculdade desponta, né? Depois, se teve alguma... qual serviço importante que eu vi na tua... Eu li tudo, porque eu leio sempre tudo. Você se formou e depois você foi direto para a Noruega, Suécia. para a Suécia. Estocolmo, Karolinska. Você fez a residência lá? Eu fiz uma especialização em metodologia de pesquisa científica aplicada ao cérebro, Mas que tinha nascido naquele ano. Depois que acabou aqui, tu fez aqui o internato e a residência Depois. aqui e foi para lá. Aí você já começou a ser pesquisador lá na Suécia. Aí foi quando você voltou e montou a faculdade de medicina Eu entrei para a faculdade de medicina como aqui, docente da UERJ. cheguei a titular, diretor da faculdade. Depois fez a prova para título, depois foi professor da faculdade. Aí, nesse período de professor da Faculdade de Ciências Médicas no Rio, você criou coisas importantes que colocou a faculdade e o Brasil no mundo, não foi? Eu criei um setor internacional onde eu trouxe muita gente de fora. Isso eu queria saber. Você trouxe para um job, né? Para congressos, isso tudo. E depois eu criei mais tarde um programa de bolsas de estudo uma bolsa de estudo para a França e outra para os Estados Unidos, onde eu tinha contatos com as universidades para eles se aperfeiçoarem no que quisessem. Nós tínhamos um ano tudo pago por essas instituições estrangeiras, mas com a obrigação de voltar para cá, porque senão eles ficam por lá, você está vendo? Tanta coisa boa que acaba ficando por lá. E esse foi um programa que depois eu estendi para daqui do Brasil, aí eu já presidi a Associação Mundial de Psiquiatria para os países mais necessitados da África, principalmente, que está mais ligado a gente. Então, eu já nessa época eu fiz muita coisa, mas aí eu conto uma historinha aqui que eu fui cada vez usando mais. No período que eu fiquei cedido da OMS, que é a ONU, a agência. Eu ia te perguntar como você entrou para a OMS. Eu entrei para a OMS porque nos anos 90, no final dos anos 80, 90, o Brasil tem sempre, como todos os países, um embaixador na Unesco, na ONU, na OMS, tudo, né? E na Unesco deu uma vaga, o Antônio Weiss ia ser o nosso embaixador na Unesco. Eu fiz carreira universitária toda, completa, tudo concurso público, prova de título, tal, então eu conheço bem a carreira universitária. E dirigi a Faculdade de Medicina, o Centro Biomédico da UERJ, tudo isso, os departamentos. Bom, diretor, inclusive. E aí, na época, o ministro das Relações Estrangeiras era o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele me convida para substituir a indicação do Antônio Weiss, que ele apareceu com câncer. E eu estive lá, visitei tudo. E, aliás, ele tinha nesse momento saído, estava o Zé Aparecido até no lugar dele, porque ele foi para ministro da Economia aí. Foi na época do Real, se não me engano. Não, o Plano Real ele já era presidente, ele não era presidente. Aí eu fui para lá, mas achei que eu tinha 48 anos, 40 e pouco, sei lá, antes de 50. E falei, não é para mim, porque era só discurso, festas, que é uma baixada maravilhosa. Aí eu voltei e falei, eu estava substituindo ele lá no Ministério. O embaixador. O embaixador. Eu falei, eu não vou aceitar, é uma honra, mas não vou aceitar, porque eu não vou fazer nada, eu só vou fazer festa, comer, discurso e tal. Aí brinquei, eu vou virar obeso, hipertenso, cardíaco, você está entendendo? E não vou fazer o que eu quero, eu estava sempre em fase de fazer muita coisa. Algum tempo depois, aí desisti, foi alguém, não me lembro. Aí, algum tempo depois, eu fui chamado pelo Ministério de novo, Relações Estrangeiras, para dizer que havia uma vaga importante de diretor internacional
a Organização Mundial de Saúde em Genebra, mas aí o Brasil não podia indicar, podia apoiar meu nome, mas aquilo era um concurso aberto e já naquela época tinha 28 países interessados nessa posição, porque era uma das 7 posições chave de diretor internacional. De saúde, né? De saúde. Era um departamento de saúde mental, programas de abuso de substância, comportamento humano, guerras, violências e doenças não transmissíveis, que depois foi acoplada a essa também. De todas as doenças, cardiologia, pneumologia, tudo. Bom, fui disputar. E aí um dia me liga o embaixador do Brasil em Genebra, que já faleceu, foi depois ministro de Relações Exteriores aqui, e vai dizer, olha, uma boa notícia aqui, dos 28 países, o senhor foi escolhido pelo currículo para o shortlist, como se chama, a lista pequena, né? Eram 5 países, 5 candidatos. Mas o senhor tem que passar uma semana aqui em Genebra para ser analisado por 5 diferentes, não sei quantas diferentes comissões. Foi aquele Antônio Vieira. Não, lá em Genebra, na Organização Mundial de Saúde, lá. A Organização Mundial de Saúde é a agência das Nações Unidas, como a Unesco, a Agência para a Educação, a Organização Internacional do Comércio, para a são várias agências. Né? E aí, eu passei lá uma semana sendo entrevistado. Me liga o embaixador, algum tempo depois, diz, professor, tem uma boa notícia, qual é? O senhor ficou em primeiro lugar, foi selecionado, mas está uma confusão aqui, porque a Alemanha quer também o lugar. E a pessoa que disputou, Ilona Kikibusch, eu me lembro bem o nome dela, uma alemã que depois fiquei amigo dela. Mas está um problema político ali, porque o Brasil não é grande contribuidor como a Alemanha. Bom, no final, fizeram um acordo, deram uma posição para ela de Health Promotion and Health Education, promoção de saúde e educação de saúde, uma posição muito importante também. E eu fui para outra. Eu fui porque eu fiquei em primeiro lugar, né? Eu fui, mas vou ficar 1 ano só, não vou ficar, não, já tinha morado fora do Brasil várias vezes, não quero morar mais fora. Quer dizer, a justiça lá aconteceu, né? O senhor ganhou o primeiro lugar, então o senhor foi o primeiro lugar. Ah, sim, lá não tem essa coisa, não. Quando é o concurso, não tem. Outros cargos de confiança, você está nomeado como cargo de confiança, né? Bom, ali, né, a coisa é aberta, na frente de todo mundo. Bom, aí eu vou ficar 1 ano aqui. Aí eu tive que, dentro desse ano, estudar diplomacia internacional, estudar gestão internacional de saúde, para poder fazer Eu tinha uma equipe de diretores muito boas, mas eu tinha programas muito complexos, né, no mundo. E eu vou ficar 1 ano. No final de 1 ano, eu já estava gostando daquilo, você está vendo? Eu não queria. E aí, acabei ficando ao total, junto com a ONU, 10 anos lá. Certo? Mas no final, último ano, 2 anos, eu tenho uma época que eu trabalhei com Kofi Annan, que era o secretário-geral, com quem eu aprendi muito. E ele dizia, o que o senhor acha de Deus? Ele existe? Uma vez veio falando comigo. Eu falei, olha, deve existir por uma razão. Não fui eu que criei. Se eu poderia dizer, não, fui eu. Ele não existe porque Deus sou eu. Aí ele falou, eu também acho igual ao senhor. Não fui eu. Não, se não fui eu nem o senhor, então ele deve existir. Chegamos à conclusão aqui, nós dois, que Deus existe, mas não vamos anunciar. O senhor secretário-geral da ONU pode anunciar. Ele falou, não, é melhor deixar para o Papa anunciar, ou para o Rabino, ou para o árabe, lá, quem é a religião que for brincando, né? Ele falou, então, mas você sabe qual é o poder de Deus? Eu falei, não. A invisibilidade, esse é o maior poder dele. Ele é onisciente, onipotente, ele é tudo, mas a invisibilidade é que dá poder a ele. O dia que ele apareceu, um pedacinho dele está liquidado, porque ele apareceu na janela, vão liquidar com ele, achar defeito, ele é isso, ele é aquilo e tal. Então, the real power is invisible. O poder real é invisível. Seja invisível o máximo possível, porque você pensa que quem manda é o presidente dos Estados Unidos, é o Papa, isso não é nada. Tem todo um poder invisível. Que manda. Na época dos 14 na França, dizia que era o
cardeal Richelieu, né? Eminência Parda, era o nome que dava. Estava por trás. Verdadeiro poder. Depois, eu descobri que a Eminência Parda não era o Richelieu, era o Père Joseph, Padre José. Que quem era? Era o confessor de Richelieu. Ele é que falava tudo para o Richelieu, que tinha que ser feito, o Richelieu falava, mas esse padre nunca apareceu. Só apareceu no século XX, quando descobriram nos documentos que ele era o confessor do Richelieu, e hoje o Père Joseph é conhecido como o verdadeiro poder invisível. Mas talvez não seja ele também, porque ele devia ter um confessor também, a gente não sabe quem é. Ele dizia isso. E aí eu aprendi que o poder real é invisível. Foi quando eu resolvi sair de toda a mídia. Eu evitava, botei meus assistentes todos, para eu poder ser livre para tomar minhas decisões. Senão as pressões eram enormes, porque as minhas posições eram de poder, eram enormes, os interesses todos. Né? Então eu sofria os interesses, mas não mostrava poder na frente de ninguém. Pelo contrário, eu vou consultar. A humildade, né? Então, não sei se humildade é sabedoria ou esperteza. E sabedoria, isso. Porque todas as pessoas que foram iluminadas no mundo, pessoas assim, que tinham, elas sempre tiveram essa atitude de humildade, no entanto, eram grandes. Mas é importante ela, porque é muito desagradável o sujeito falar. Por isso que o meu livro não fui eu que escrevi, eu citei o nome da autora. Porque todo mundo pensa. Mas eu que conheço de longa data, sei que isso tudo é você. Aliás, Sim, mas tem alguém que escreveu, então tem que dar o crédito a essa pessoa. Agora eu estou filmando, porque essa história vai ser toda contada, tintim por tintim. Ela está no início. A gente, quando às vezes indica um livro, a gente fala do prefácio do livro. Mas algumas coisas dentro do livro também traz a curiosidade das pessoas. Eu observo. Ainda mais quando são livros biográficos, as pessoas às vezes querem conhecer, mas tem certas coisas dentro do livro, principalmente livro de médicos, né? A história de vida de médicos. Eu vi a história do professor Talvani e as pessoas já me ligaram, adorei o professor Talvani por causa daquela parte que ele fala de psicopatologia, de assassinatos, aquelas coisas todas. E aquilo, não sei se é porque está numa fase, né? E da mesma coisa do professor Zé Mauro com álcool, droga, síndrome alcoólica fetal, porque é uma coisa que hoje em dia é muita criança com síndrome de déficit de atenção, com autismo, com doenças que os pediatras não sabem nem por que estão vindo. Pode até ser subnotificação, que eu digo, pode até ser subnotificação, a gente não tinha tanta notificação, né? Anteriormente, já estou sabendo que tem, hoje a gente tem aqueles programas para colocar os pacientes e já tem empresas fazendo, aumentando, que cada médico faça seus programas, que já é algum pensamento que eles estão falando a fazer a poder de decisão, que eu já estou percebendo. Agora, vamos lá. Como que você equilibrou a sua carreira com a vida pessoal durante tanto tempo? Qual o segredo? Também não sei. Se souber alguém que saiba, eu simplesmente, eu vim para esse mundo para obedecer ordens, tá entendendo? Tem um destino traçado, eu sou o diretor disso aqui, eu vou ser o diretor, eu sou o professor, sou o médico, eu obedeço quem manda em mim como médico é o meu cliente, quem manda em mim como professor, meu aluno, meus colegas, né? Quem manda em mim como diretor são os meus diretores, né? Porque eles é que sabem. É o céu. Eu sou, como eu digo, eu queria em criança, vindo de uma família de músicos, inclusive ser maestro. Eu cresci ouvindo as grandes sinfonias filarmônicas e tal. E eu ficava regendo. Eu sempre quis ser, porque eu tentei ser músico, não consegui, eu sou uma catástrofe, não consegui tocar nada, mas tenho um ouvido desgraçado para música. Então gosta de escutar uma boa ópera, uma boa música? Eu gosto, mas não sei, eu sou um incompetente para as coisas que eu queria ser. Eu quis ser um grande escritor, porque o meu tio-avô era um prêmio Nobel. Mas o teu andar de vida, porque uma bibliografia eu sei, mas eu quero dizer que eu sou uma consequência das minhas incompetências. Nada. Eu não pude fazer tanta coisa que eu queria ser, e eu deixei a vida me levar, porque eu achei que mais do que eu, a vida saberia escolher os caminhos para mim. É verdade. E quando ela escolhia,
eu entrava e eu sou um obcecado. Eu tenho uma baixíssima tolerância ao erro, baixíssima tolerância. Eu não tolero. E o pior, se quem erra sou eu. Eu me culpo, eu sofro aí o muito. sufoca. E aí eu exijo de todo mundo que trabalha comigo, eu me irrito muito, eu sou muito rígido. Eu só não sou rígido com meus filhos e meus netos, que ali eu não consigo ser. Ali não consegue. Mas não consigo. As minhas mulheres sempre falam, casei 3 vezes, então, meu pai casou uma, eu casei 3. Quantos netos, quantos filhos? 7 filhos, 7 netos. 7 filhos e 7 netos. Então, eu dizia sempre, olha, eu vim aqui com os meus netos para deseducá-los. Vocês que eduquem, que são mães, avós que eduquem. Eu vou deseducar, vou fazer tudo que eles querem, vou rir de tudo. Eu também sou uma avó. Porque a minha vida já é... Você não tem ideia a carga que foi a minha vida. E eu carrego nos ombros de responsabilidade quando eu sei que uma decisão minha vai influenciar tanta gente. Vidas, né? Vidas. Na OMS a gente discutiu o que era a prioridade. Se eu lidava com vida e morte, a prioridade é sempre a vida, mas eu não posso salvar todo mundo. A OMS não podia salvar todo mundo. A escolha de Sofia é horrível. Olha, era o maior sofrimento. Eu, com a minha equipe, decidi aonde nós íamos investir. Alocar, é isso que eu falo da equidade. Era muito sofrido para mim. Porque, como eu disse, por isso que eu prefiro, em vez de falar de um caso, eu prefiro falar de casos. Então, né? De casos. De casos, porque a minha obsessão pela justiça social no campo da medicina. Nós vamos fazer um programa sobre de casos, sabe? Porque vários casos. Os colegas que vierem falar sobre, sabe? Porque serão exemplos. Eu acho que tudo tem que haver exemplos. Você não teve exemplo? Você falou aqui, eu tive o exemplo do meu pai. Agora você acabou de dar um exemplo. Eu vivo seguindo meus ídolos. Ainda tenho eles, hein? Eu tenho pessoas que eu admiro, eu quero ser igual, ainda quero ser igual a muita gente. Eu tenho você como ídolo, você sabe disso. Então, você falou assim, eu tenho meus alunos, minha faculdade, os meus atendimentos. Esse é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu não sou senhor, então eu sou um servo. Quer dizer, não é o servo maior que o senhor, isso é bíblico, né? As palavras de Jesus. O servo é muito maior que o senhor. Então, quando eu mexi com o senhor, eu falei, o senhor é o gestor. Não, Vera, eu não sou gestor, eu sou isso. A equipe é assim, eu quero fazer isso aqui. Aí eu pensei na mesma hora, bem aqui dentro, não é o servo maior que o senhor? Isso está na linguagem, né? E experiência internacional, não adianta, que o senhor teve todas, né? E o que o senhor quer falar para os médicos de hoje? O que falar para os médicos de hoje, professor? Primeiro, médico tem um juramento hipocrático, né? E os aforismos de Hipócrates devia ser uma leitura obrigatória de todos os médicos. Quer dizer, ele não escreveu aquilo, que foi compilado, né? O Littré, que fica lá na biblioteca da Universidade de Paris, né? Ali estão todos os ensinamentos de Hipócrates, seus discípulos disseminaram, ou se inspiraram e criaram até outras coisas. Eles fizeram aquele compilado. E aí tem um que é muito... Todos são importantes, mas tem um que diz: a medicina se baseia num tripé. Curar quando possível. Isso é lindo. Aliviar quase sempre. Amador, você tem analgésico, não cura, mas alivia. E a palavra em grego que representa consolar, mas que pode ter você consolar sempre. A coisa é a medicina, a terceira medicina de Hipócrates é a mais importante. Quando você não pode fazer mais nada, você se dá aquele doente sem esperar que você vai acrescentar vida a ele, vai acrescentar, não vai acrescentar nada, você vai acrescentar. É a medicina paliativa, não um conforto físico de uma morfina, mas um conforto moral e espiritual. É muito difícil fazer isso, mas é a grande missão do médico. É você estar junto com o paciente nos piores momentos. Aliás, deve estar junto em todos, mas nos piores principalmente.
Então, uma medicina que nem sempre ela vai desafiar o médico, ele não vai poder curar. Não se desespere, você pode aliviar. Não pode aliviar, nem sempre você pode aliviar também. Mas consolar você pode sempre. Consolar no sentido de estar junto com o paciente, se dar ao paciente, amar o paciente, você está entendendo? E isso vem dentro daquele aspecto quando você fala em psiquiatria que foi transformando até chegar na holística integral, espiritual, essa medicina espiritual que hoje está evoluindo essa conscientização, né? Que até vem complementando, né? Que os povos antigos utilizavam de medicamentos, porque o que existe hoje também está na natureza, né? Medicamentos e inclusive a palavra, o pensamento, o postar das mãos, tudo é uma medicina que se o paciente tem a fé e acredita, eu acho que funciona, porque energia, né? A gente teve aqui o professor da UERJ, não sei se o senhor sabe, o doutor Frutuoso, que fala sobre, ele é oncologista, ele diz que vê coisas e sente o ectoplasma, essas coisas assim. E eu acho que existe sim alguma coisa que é essa energia que nós emanamos enquanto médicos dentro dos pacientes. O senhor é uma pessoa que emana essa energia que a gente sente quando o senhor fala, que fica todo mundo assim paralisado, né? E a evolução da medicina nos próximos 20 anos? Quer dizer, o senhor falou um pouquinho, né? Sobre a parte da medicina, não mais inteligência artificial, mas a medicina expansiva, né, que o senhor falou, né? Eu tive aqui um colega que falou que já nos botões de cada órgão, daqui a pouco nós não vamos precisar nos transplantes pegar nada que seja de um segundo, tudo vai ser feito nosso mesmo, né? E aí eu venho um capítulo que eu li sobre Romanos, né? Que ele diz: quando o homem atingir a perfeição no crescimento dele, ele encontrará Deus, só quando ele tiver toda a perfeição. E está lá em Romanos, como se fosse a evolução do homem através da máquina. Já teve outro aqui que disse que por que nós, com toda a nossa característica de cérebro, de capacidade que o senhor hoje falou, não sejamos capazes de produzir uma máquina bem mais perfeita que nós mesmos, se nós somos alguma máquina de algum ser superior que nos fez tão perfeito. Bom, o principal do médico é ele aprender a desaprender. Tudo que ele aprende, ele vai ter que desaprender amanhã. Se ele aprender uma verdade como verdade eterna, ele vai ter muita dificuldade de se livrar dela para entrar uma outra verdade. Então, ele tem que aprender que toda a verdade que ele ouve hoje é verdade hoje. Amanhã não vai ser. Então, a técnica de ensino tem que começar com o professor, mudar a cabeça do professor, para ensinar coisas que ele sabe hoje, mas que amanhã não vão ter utilidade nenhuma, pode ter pouca utilidade. E a pessoa tem que estar aberta para aprender as coisas novas. Então, nós vivemos num mundo em que a velocidade no campo da medicina ela está evoluindo a velocidade exponencial. Quer dizer, é uma coisa que você acorda com uma verdade e dorme com outra, né? Então, você tem que estar com uma plasticidade cerebral muito grande para reformular os seus pensamentos a todo momento, né? Isso é um treinamento muito grande que a gente tem que fazer com o aluno, com o futuro médico, e o médico tem que fazer com ele mesmo. Ele tem que aprender como é que ele se muda, se auto-muda, né? Não é fácil. Bom, por quê? Pela tecnologia hoje, a velocidade de processamento do computador é muito grande, exponencial. Eu vou só dar um exemplinho, nós estamos perto de um computador quântico. O computador quântico, ele já tem os princípios dele, alguns dizem que vai surgir em 4, 5 anos, ele vai estar no mercado, mas ainda tem muitos problemas difíceis de ser resolvidos, mas ele virá, um dia ele virá. Porque todo computador ele é binário, quer dizer, binário é baseado em bits, né? 0 e 1. Isso é aquilo, aquilo é isso, e pronto, não há nada. O computador quântico é baseado numa coisa chamada qubit, Q-U-B-I-T.
né? O que é isso? É não mais binário, mas entre aqueles dois binários, ele é capaz de analisar um número infinito de resoluções entre isso e aquilo. Hoje é só uma aqui e outra aqui. Bom, você já imaginou que é com um computador que você coloca uma questão para ele, ele tem 1 milhão de soluções, 10 milhões, né? Para lhe dar um exemplo, é a primeira vez que eu vi um chip para o cérebro foi na Medtronic, lá nos Estados Unidos. É a maior empresa de medical devices, equipamentos médicos e próteses, isso tudo. Ele tem 150 mil possibilidades de próteses de equipamentos. Aí, né? Então, em Minneapolis, Minnesota, a sede, porque eles têm em Genebra, tem tudo. Muito está aqui no Brasil foi na Mayo também. Clínica, esse? Hein? Não foi, foi na Medtronic. Não, é uma empresa particular, não. É uma empresa gigantesca, uma multinacional, maior. Não há ninguém que não tenha uma prótese que não seja Medtronic, qualquer coisa. Um stent, seja o que for, né? É porque lá eu fui na Mayo. A Clínica Mayo está lá, por acaso está lá, né? Mas aí é um hospital. Bom, aí eu vi um device para o cérebro. Esse aí eles tinham aplicado, já funcionando para a doença de Parkinson, que não estava resolvendo com medicamento, mas eles estavam desenvolvendo um para psicose alucinatória crônica, aquilo que o indivíduo fica a vida inteira ouvindo vozes. É uma loucura, né? E os tratamentos eles respondem muito mal, ao contrário das alucinações de doenças mentais, como esquizofrenia ou outras doenças. Essa é qual? Essa aqui? Psicose alucinatória crônica. Ele escuta a voz o tempo inteiro. É uma loucura mesmo, né? E eles desenvolveram um chip que você não vê, porque ele é microscópico, mas você vê no computador a região do cérebro que ele é implantado. Aí eu perguntei, quantas informações esse chip aí no cérebro tem? Porque é tão complexo o problema cerebral, né? As conexões entre o neurônio e a glia, por exemplo. Você sabe que o cérebro tem a matéria cinzenta, onde estão os neurônios, e a glia que alimenta isso daí, que é a matéria branca. A matéria branca surgiu na evolução da espécie muito recentemente, e tanto é que a criança nasce com pouca matéria branca e muita matéria cinzenta. E ela só completa igualdade de matéria branca e cinzenta com 30 anos de idade. Por isso, o cérebro é mais vulnerável na adolescência, por falta de glias suficientes, por um fenômeno chamado de pruning, que é a destruição dos neurônios, que não tem mais sentido, para substituir por outro, que se passa na puberdade e na adolescência. Ela é vulnerável para ficar dependente de drogas, ela é a idade das doenças psicóticas graves, das doenças mentais em geral, tudo é ali nessa faixa. Passou daquilo, fica mais difícil ou mais atenuada as doenças, né? Por causa disso. Então, o cérebro também, ele ainda não nasce todo pronto, ele vai se formando com o tempo. 30 anos é a idade que você tem. E o cérebro, os neurônios precisam muito da glia, porque elas que levam o oxigênio, a glicose toda, que alimentam os neurônios, que fazem as sinapses, né? E, ao mesmo tempo, essas sinapses, o que está do lado direito passa para a esquerda, através do corpo caloso ali, mas chega uma época em que o corpo caloso do ser humano todo, ele não consegue mais deixar passar a sinapse ali, um dendrito ou coisa, passar de um lado para o outro. Porque fica uma barreira ali, porque não passa mais, e isso faz com que o cérebro ele funcione ao mesmo tempo, o lado esquerdo e o lado direito, você está entendendo? Que é fantástico. Então, o indivíduo quando isso começa a acontecer depois de 65, 70 anos, quando isso começa a acontecer, a leitura do mundo do indivíduo é muito mais global, holística do que específica. O jovem é muito focado nas coisas, mas com a idade ele fica menos capaz de grandes coisas, de aprender grande coisa, mas ele fica com uma sabedoria enorme que ele não pode ter antes, porque ele faz tudo, o cérebro dele está unido pela primeira vez, ele pensa como um cérebro só, porque não eu, mas ali os meninos ali, está pensando direito e esquerdo, você está entendendo? Ele usa os dois cérebros e se comunicam. Nós usamos, eu pelo menos já uso um cérebro só, por quê?
essa evolução para esse cérebro único termina, chega ao ápice dele, quando o cérebro não foi destruído por drogas, álcool, etc., há uns 85 anos. Até os 85 anos, o cara desenvolve uma capacidade de sabedoria muito grande. Por isso que os antigos sempre quiseram, diz que o velho fica sábio, né? O jovem é um grande experto e o cérebro é um grande sábio, mas os dois precisam um do outro. Então, isso tudo para dizer como é que o cérebro vai evoluindo e ele não para aí. E nessa conexão, quando eu digo que ele vai fazer, que eu chamo não da inteligência artificial, mas uma inteligência ampliada, mas eu estava contando, eu esqueci o final, naquele chip implantado no cérebro que eu vi, eu perguntei quantas informações ele tem. Ele tem mais ou menos mais de 1 milhão de informações. Como é que você consegue dar 1 milhão de informações num cisco microscópico? Porque a informação não ocupa espaço. Não ocupa espaço. Eu posso botar 10 milhões, 15 milhões ali dentro, mas eu preciso de um computador que coloque isso de maneira não material, mas matéria de informação. Outra grande força do universo é a informação. O universo é realmente um volume de informações que está ampliando cada vez com as informações novas que nós vamos criando na medida que o universo evolui. Então, a informação é fundamental. E ninguém processa melhor informação do que o cérebro idoso. É por isso que dizem que saber não ocupa lugar, né? Não ocupa lugar, porque é informação. A informação não ocupa lugar. Então, eu quero dizer que nós vamos ter que nos ligarmos às máquinas todas. As máquinas são extensões nossas, do nosso sentido. Microscópio, eu não olho no microscópio, não olho no telescópio. E hoje em dia, tudo que está nessas máquinas de laboratório é a nível molecular e atômico, certo? Então, a velocidade da informação, tudo ali, a capacidade de trabalhar aumenta muito se eu consigo me linkar, mas eu tenho que estar à frente de tudo, saber utilizar a informação que me deem. O médico é indispensável, o profissional de saúde é indispensável ainda. Mas talvez um dia a gente faça uma fusão, não sei. Como é que nós já fomos sapo, répteis, peixes, tal, micróbios, né? Evoluímos para aqui, para seres humanos com um cérebro extremamente sofisticado, que é capaz de processar de uma maneira maravilhosa tudo e criar a continuação dele, a expansão dele. Quem criou aquilo fomos nós, tá entendendo? Então, realmente nós vamos ter que aprender a lidar com essa expansão da mente e como utilizar. Então, o futuro está para aí, nos preparar para o computador quântico que vai vir, que não usa bit mais que bit, nos prepararmos para um futuro tecnológico muito sofisticado, porém, enquanto existir um ser de carbono como nós temos que ser, acima de tudo, humanos e, acima de tudo, desenvolver a nossa capacidade de amor por tudo, pela natureza que nos cerca, pelas águas, pelos rios, pelas pessoas, pelos animais, pelos insetos, por tudo, certo? Porque o amor é energia, e uma energia muito forte, mas muito forte mesmo, e que nós ainda não usamos ela, nós sentimos, lógico, mas não usamos ela no potencial que ela tem. Então, quando eu digo que isso aí a máquina não vai fazer nunca, porque ela não tem carbono, ela é sílico, vai sobrar para nós. Nós vamos ser indispensável a qualquer extensão da nossa inteligência. Essa tua finalização, para mim, é fundamental. Nós vamos utilizar a nossa inteligência expandida, porém, o amor vem da gente, a expansão sai de nós, e ao dar ao outro, eu recebo. Um dia a gente recebe em dobro o que dá. Se eu der amor, eu vou receber em dobro. Se eu der muito amor, eu vou receber em dobro, muito, do muito. Então, o que eu diria para o médico, aprenda a desaprender e aprenda a dar o que você tem de mais importante para dar para qualquer doente. É um sentimento, né? É o acolhimento. É isso. Então, era a mensagem minha final. O professor foi maravilhoso, amei. Temos que encerrar. Amei. Vamos encerrar, porque eu também já está na sua hora. De tarde a gente vai ter
outro grande mestre aqui, graças a Deus, com a gente. Professor, o senhor é soberbo mesmo, no sentido soberbo de grande pessoa, não soberbo. É uma pessoa humilde, simples, e uma pessoa que vem trazendo, que é, ele falou uma palavra muito de Cristo, né? Não é o grande, não é o gestor, é o que serve, é o que deu a sua vida, e essa última palavra dele de amor pela humanidade. Só quer sugerir algum nome, algum amigo que o senhor... Eu sempre pergunto, minha última pergunta, alguma pessoa que seja querida do senhor, que a gente possa trazer, porque eu estou fazendo essa galeria de grandes mestres. Olha, eu não vou cometer uma injustiça, porque são tantos. Esses tantos. Alguns podem aceitar, outros não aceitam, eu Não. entendo. Depois tu me dá, então. Você vai saber achar melhor do que eu, você está entendendo? Eu já acho alguns. Né? Então, Eu já acho tenho alguns. certeza que você vai achar. Da nossa época, né? Porque eu tenho... E os novos, né? Olha, você diz que eu tenho muitos admiradores. Não tenho. Eu tenho muitos admirados. Eu admiro tanta gente, que eu faria injustiça se eu citasse 1, 2, 3. Eu ia passar o resto do dia citando aqui 1 milhão, sei lá quanto. Mas o mundo está cheio deles, maravilhosos, muito melhores do que eu, graças a Deus. Porque assim eu ainda tenho a quem imitar, a quem querer ser igual. É isso aí, não, mas o senhor teve o seu mito maior, que foi seu pai maravilhoso, né? Ah, sim. E esse é o mito que faz, né? Esse é o mito que sustenta. Agora, o senhor falou de vários amigos seus, inclusive o que morreu, então eu só tenho a agradecer. Vamos tirar uma foto, um agradecimento. Muito obrigado, professor. Eu sei que eu te amo de paixão, eu sei que o senhor gosta muito de mim, senão o senhor não estava aqui comigo. E se Deus quiser, se Deus nos ajudar, essa energia toda que a gente está colocando em tudo, em que a gente está enxergando no futuro, nós vamos fazer umas grandes parcerias, em nome de Jesus. Porque eu creio nisso. Eu aceito tudo, mas a minha energia é ligada ao meu Jesus Cristo, a sua religião. Eu não sei quais são as religiões, mas muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Só gostaria de mandar alguma mensagem. Obrigado a você. Colegas. Não, é isso. A nossa religião, vamos chamar de Deus, que é mais simples. Deus, Deus. Deus. Porque Jesus, para mim, é filho de Deus. Deus. Deus está em todas as religiões, Está em todas diversos as religiões, nomes. Vamos dizer A gente foi criado, né? Podemos chamar de cosmos, de universo, de tantos nomes. Mas vamos pensar que nós somos parte de alguma coisa maravilhosa. Deus está em mim. Exatamente. Está expressando por mim e eu por ele. Nós somos parte disso tudo. Foi lindo. E o compromisso nosso é com todos. É com todos. Com todos. Olha quanto livro, professor. Olha, professor Jorge Alberto novinho, o Fernando vai depois colocar. O livro dele, que eu vou ler e engolir. E o professor Silvano Raia, que fez muito amigo dele, que fez essa homenagem a ele, que foi excelente, também uma pessoa excelente. A gente tem muitos retratos novinhos, mas nós estamos tendo sabedoria, né, professor? É o que é importante. Na nossa idade, da minha pelo menos. Não, estou perto. O que sobrou Tô perto. Não, está longe, muito longe. Então, gente, agradecendo muito o professor Jorge Alberto Costa Silva por esse comparecimento, por essa aula magnífica que ele deu e essa mensagem de sabedoria e de amor. Muito obrigado, professor.